Questão número 1. Diz o seguinte: para comemorar o aniversário de uma cidade, a prefeitura organiza 4 dias consecutivos de atrações culturais. A experiência de anos anteriores mostra que, de um dia para o outro, o número de visitantes no evento é triplicado. É esperada a presença de 345 visitantes para o primeiro dia do evento. Uma representação possível do número esperado de participantes para o último dia, ou seja, para o quarto dia, é. Acho que não é difícil, pessoal. É a definição que está sendo cobrada aqui de você, é a definição de PG, na verdade. Olha só. Então, no primeiro dia, que eu vou chamar de dia 1, no primeiro dia você tem 345 visitantes. No dia 2, no dia seguinte, essa quantidade aqui vai triplicar. Então, é 3 vezes 345. No dia seguinte, o dia 3, a quantidade do dia anterior, ou seja, essa quantidade aqui vai triplicar. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 3. 3 vezes 3 vezes 345. Por fim, o quarto dia, né, que é o último dia, o número de pessoas esperado para o último dia, vai ser o triplo dessa quantidade. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 345. Bom, 3 vezes 3 vezes 3 dá 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo vezes 345. Acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Questão número 2. As áreas dos quadrados a seguir estão em progressão geométrica de razão 2. Podemos afirmar que os lados dos quadrados estão em... questão bacana, né? O problema está dizendo que as áreas desses quadrados estão em PG de razão 2. O que acontece com os lados? Os lados estão em PA, em PG e em qual razão? Tudo bem? Então vamos organizar nosso problema. O problema está dizendo para a gente que as áreas estão em PG de razão 2, ou seja, se a primeira área for x, a segunda vai ser 2x, a terceira 4x, a quarta área 8x e assim por diante, tá? Aqui é a área do primeiro quadrado, a área do segundo quadrado, a área do terceiro quadrado e assim por diante. Bom, como é que a gente calcula a área de um quadrado? Olha, a área do primeiro quadrado eu estou denotando por x. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente deve pegar o seu lado e elevar ao quadrado, na verdade. Então, eu vou supor aqui que o lado do primeiro quadrado seja L1, lado do primeiro quadrado. Então, L1 ao quadrado tem que ser igual a x. Isso significa, então, que L1 vai ser raiz quadrada de x, né? Raiz quadrada de x. Via de regra, teria que ter aqui o mais ou menos, mas como L é o lado do quadrado, não pode ser negativo. Bom, a área 2, a área do segundo quadrado, é quem? É 2x. É 2x. Excelente. Como é que a gente calcula a área desse segundo quadrado? A gente pega o seu lado, que eu vou chamar de L2, e leva ao quadrado. Então, vou pegar o seu lado, que é o L2, e eleva ao quadrado. Isso tem que ser igual a quanto? A 2x. Excelente. Bom, então significa que L2, o lado do segundo quadrado, vai ser raiz quadrada de 2x. Raiz quadrada de 2x. Que eu posso escrever assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de x. Raiz de 2 vezes raiz de x. Posso escrever assim, tá? Bom, só mais um. A gente precisa comparar, pelo menos, verificar, né? Pelo menos 3 lados para a gente determinar se esses 3 números formam uma PA, uma PG, tudo bem? Bom, a área 3, a área do terceiro quadrado. Quanto vale? Ó, 4x. 4x. Como é que a gente calcula a área do terceiro quadrado? A gente pega o seu lado, que é o L3, e eleva ao quadrado. Isso tem que ser igual a quanto? A 4x. Um pouco mais, L3, o lado do terceiro quadrado, vai ser raiz quadrada de 4x. Bom, a raiz quadrada de 4 é 2, né? Então isso aqui vai ficar 2 raiz de x. Pronto. Agora, os números que representam os lados dos quadrados formam essa sequência aqui, olha, raiz de x, raiz de x, raiz de 2, raiz de x, e depois 2 raiz de x, e assim por diante, né? Eu devo verificar se essa sequência aqui é uma PA ou uma PG. Pessoal, essa sequência vai ser uma PG. Por que vai ser uma PG? Porque o segundo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Quer ver? Olha só, eu vou pegar o segundo, que é raiz de 2, vezes raiz de x, e vou dividir por raiz de x.
Olha, quanto é que vai dar isso? Vai dar raiz de 2. Você pode cortar essa raiz de x com essa raiz de x. Vai dar raiz de 2. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o terceiro e dividir pelo segundo, ou seja, o 2 raiz de x dividido por raiz de 2 vezes raiz de x. Esse corta com esse, sobra 2 sobre raiz de 2. E aí você racionaliza, né? Multiplica por raiz de 2, divide por raiz de 2. Observe, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Você vai cortar com esse 2. Olha lá. Observe, aqui deu raiz de 2 e aqui também. Então, o que a gente está observando? O segundo termo dividido pelo primeiro é igual ao terceiro dividido pelo segundo. Isso caracteriza PG, né? Isso está dizendo para a gente que essa sequência é uma PG. Qual é a razão dessa PG? Raiz de 2. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D. Próxima questão, a questão número 3. Essa sequência representa o quê? Uma PA ou uma PG? Pessoal, essa sequência ela vai representar uma PG. Por que ela vai representar uma PG? Porque o segundo termo dividido pelo primeiro vai ser igual ao terceiro dividido pelo segundo. Isso que caracteriza PG, não é verdade? Vamos conferir? Só para você ver? Olha só. O segundo termo, que é o 10 elevado a x mais 1, dividido pelo primeiro termo, que é 10 elevado a x, isso vai ser igual. Observe que eu tenho aqui agora uma divisão de potências de mesma base. O que eu tenho que fazer? É repetir a base e subtrair os expoentes. X mais 1 menos x, né? Menos o x. Esse x com esse você vai cortar, vai sobrar o quê? 10 elevado a 1 e 10 elevado a 1 é 10. Agora eu vou dividir o terceiro termo pelo segundo. Terceiro pelo segundo, ou seja, 10 elevado a x mais 2 dividido por 10 elevado a x mais 1. 10 elevado a x mais 1. Divisão de potências de mesma base, eu devo repetir a base, subtrair os expoentes. X mais 2 menos essa quantidade aqui, pessoal. Atenção nesse detalhe, vai ficar menos x menos 1. Menos x menos 1. Isso vai ser 10 elevado a quanto? Olha, esse mais x com esse menos x você corta. 2 menos 1 dá 1. E 10 elevado a 1 é 10. Observe. O segundo termo dividido pelo primeiro dá 10, e o terceiro termo dividido pelo segundo também dá 10. Isso, então, está te dizendo que essa sequência é uma PG. De qual razão? De razão 10. Assim sendo, a alternativa certa é a letra C. Essa sequência não vai ser uma PA, você confere aí, porque esse termo menos esse, o segundo menos o primeiro, vai dar 9 vezes 10 elevado a x. E o terceiro menos o segundo vai dar 90 vezes 10 elevado a x. Depois você confere, né? O primeiro, essa diferença é 9 vezes 10 elevado a x, essa diferença aqui é 90 vezes 10 elevado a x. Então, como as diferenças são diferentes, na verdade, essa sequência aqui não é uma PA. Próxima questão. Os comprimentos das circunferências de uma sequência de círculos concêntricos formam uma progressão geométrica de razão 2. As áreas desses círculos formam o quê? Então tá. Parecido com a questão anterior que a gente fez, né? O problema está falando para a gente que existe uma sequência de círculos tal que os comprimentos das circunferências desse círculo formam uma PG de razão 2. Aí ele está questionando para a gente. E a sequência formada pelas áreas formam o quê? Uma PA, uma PG? É isso que ele está questionando. Tudo bem? Então vamos lá. Organizando o nosso problema. O problema está falando para a gente que os comprimentos das circunferências formam uma PG de razão 2. Portanto, se o comprimento da primeira circunferência é x, o da segunda circunferência é 2x, da terceira circunferência é 4x, da quarta circunferência é 8x e assim por diante. É isso que o problema está dizendo. Os comprimentos formam uma PG de razão 2. Se o comprimento da primeira é x, depois a gente tem 2x, 4x, 2x. Tudo bem? O que acontece com a sequência formada pelas áreas? Vamos ver? Bom, então tá. A gente está considerando aqui que o comprimento da primeira circunferência, é x. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência? É 2π vezes o seu raio, não é verdade? 2π é a fórmula que te dá o comprimento de uma circunferência. Então, esse C1 aqui, olha, é 2π vezes o seu raio, que eu vou chamar de R1. Isso tem que ser igual a x. Excelente. Então, o R1, o raio do primeiro círculo, vai ser quem? X sobre 2π. Bom, agora eu devo calcular a área, né? Como é que a gente calcula a área de um círculo? É πr².
Então, significa que a área 1, a área do primeiro círculo, vai ser π vezes essa quantidade aqui ao quadrado, ou seja, x sobre 2π ao quadrado. Bom, isso vai dar x ao quadrado sobre quanto? 4π. 4π ao quadrado, mas eu já estou simplificando com esse π aqui, tá? Aqui ficaria 4π ao quadrado, já simplificando com esse π, né? Então, a área do primeiro círculo é x ao quadrado sobre 4π. Bom, vamos fazer a mesma brincadeira agora considerando o segundo círculo. A gente sabe que o comprimento da circunferência, da segunda circunferência, é 2x. O comprimento é 2x. Bom, como é que a gente computa o comprimento, pessoal? O comprimento mesmo é 2π vezes o seu raio. Então, o comprimento da segunda circunferência vai ser 2π vezes o seu raio, que eu estou chamando de R2. Isso tem que ser igual a 2x. Portanto, o raio 2, o raio da segunda circunferência, vai ser o quê? Olha, esse 2 com esse você simplifica. Vai ficar o x sobre π. X sobre π. Portanto, a área do segundo círculo vai ser π vezes essa quantidade aqui ao quadrado, ou seja, x sobre π ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? X ao quadrado sobre quanto? Sobre π, né? Sobre π. X ao quadrado sobre π. Excelente. Bom, pessoal, a gente precisa de pelo menos mais uma área, né? A gente precisa conhecer pelo menos 3 áreas para a gente verificar se a sequência vai ser uma PA ou uma PG. Então, calcular mais uma área? Bom, o que a gente sabe? Que o comprimento da terceira circunferência é o quê? 4x. É 4x, né? O comprimento da terceira circunferência é 4x. Como é que a gente computa o comprimento mesmo? É 2π vezes o seu raio, que eu estou chamando de R3. Isso tem que ser igual a 4x. E, portanto, o raio da terceira circunferência, o raio do terceiro círculo, vai ser quem? Aqui vai ficar 2x, você pode simplificar esse 2 com esse 4, olha. Sobra 2 aqui. Então, é 2x, o π está multiplicando, passa dividindo. 2x sobre π. Excelente. Logo, a sua área, a área 3, vai ser π, agora estou pensando na forma da área, πr ao quadrado. Π vezes o seu raio ao quadrado, ou seja, vezes essa quantidade, que é o 2x sobre r ao quadrado. Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 4x ao quadrado sobre quanto? Aqui não é r não, aqui é π, não é verdade? Aqui é π. Olha. Sobre π ao quadrado, que eu já vou simplificar com esse π aqui. Então vai ficar um π aqui. Pronto. A sequência em questão é a seguinte. É x ao quadrado sobre 4π. Depois, x ao quadrado sobre π. O próximo, 4x ao quadrado sobre π e assim por diante. Pronto, aqui está a sequência formada pelas áreas desse círculo. Isso representa o quê? Representa uma PG, pessoal. Representa uma PG de razão 4. Porque esse dividido por esse dá 4 e esse dividido por esse dá 4. Então, a sequência forma uma PG de razão 4. Assim sendo, a alternativa certa é a letra D, progressão geométrica de razão 4.